Fala, guerreiros e guerreiras, tranquilidade? Professor Bruno Cecília aqui falando do canal Física do Guerreiro, dando continuidade à nossa aula aí de dinâmica, senhores. Agora falando sobre a parte de dinâmica retilínea 2, beleza? Essa aula é a aula de continuação lá de dinâmica retilínea. Show de bola? Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui, senhores? Primeiro, vamos fazer algumas aplicações do que a gente viu lá na parte dinâmica, tranquilo? Nós vimos sobre as leis de Newton, não é isso? E os tipos de força. Show de bola? Então, por exemplo, vamos começar aqui um exemplozinhos básicos, senhores. A gente pegar aí e fazer algumas aplicações. Show de bola? Então, primeiro exemplo só para a gente calcular aqui o valor da nossa aceleração. Imagina que você tem um corpo aqui, ó, tranquilo? E sobre esse corpo eu estou aplicando aqui três forças. Forças é a força F1, que vale 4 newtons, a força F2, que vale 2 newtons, e a força F3, que vale 1 newton. Belezinha? Esse corpo ele está apoiado numa superfície sem atrito, beleza? A massa desse corpo vale, botar 10 quilos, tranquilo? E eu quero saber o valor da aceleração desse corpo. Show de bola? A aceleração desse cara está na horizontal para a direita. Safo? Então vamos lá. Aplicação direta da segunda lei de Newton, senhores. Como é que a gente aplica a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Aí você tem que lembrar o que é a sua força resultante, beleza? A sua força resultante nada mais é do que uma soma vetorial das forças que estão atuando naquele corpo, beleza? Aí você tem que lembrar, forças na mesma direção em sentido você soma, forças na mesma direção em sentidos opostos você subtrai, beleza? Se for um ângulo de 90 graus, você faz Pitágoras, né? Se for um ângulo qualquer, você utiliza a lei dos cossenos. Show de bola? Então vamos aqui, ó. Eu tenho ali duas forças na horizontal para a direita e uma força na horizontal para a esquerda. Então, como elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos aqui, ó, F1 e F2 estão na mesma direção em sentido. E F3 está na mesma direção em sentido oposto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as forças que estão na mesma direção em sentido, F1 mais F2, e vou subtrair de F3, beleza? Isso vai ter que ser igual a massa do corpo vezes a aceleração. Show de bola? Mestre, por que você somou F1 com F2 e subtraiu de F3? Não poderia ser o oposto? Somar o F3 e subtrair F1 e F2? Não, olha aqui, ó. A sua aceleração está na horizontal para a direita, beleza? Então, as forças que estiverem na mesma direção da aceleração, beleza? Você vai somá-las, beleza? As forças que estiverem na mesma direção em sentidos opostos, você subtrai, beleza? Da aceleração, né? Show de bola? Tranquilidade até aí? Então, aqui, ó, F1 vale 4, F2 vale 2, F3 vale 1 e a massa é 10. Não é isso? 4 mais 2, 6. 6 menos 1, normalmente é 5, né, senhores? Muito bem. Beleza? Então, aqui a nossa aceleração vai ser 5 sobre 10. Não é isso? Simplifica aqui, ó. 5 por 5 vai dar 1 e 10 por 5 vai dar 2, não é isso? 1 sobre 2, senhores, fala. Normalmente é quanto? Normalmente é 0,5, né? Isso aí, Guilherme, muito bem. Sem calculadora, hein? Tá voando, jovem. Show de bola? Foi o primeiro exemplo? Só para a gente aplicar aí a segunda lei de Newton. Show? Vamos ver um outro exemplo? Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu desenhar para vocês. Hoje eu estou querendo desenhar, galera. Vamos lá. Apagar esse slide aqui. Colocar um exemplozinho 2. Com dois bloquinhos agora. É dois bloquinhos, mestre? É, dois bloquinhos. Sem atrito, mestre? É, sem atrito. É. Então aqui, ó. Botar esse bloquinho aqui que eu vou chamar de A. E vou colocar esse outro bloquinho aqui que eu vou chamar de B. Bloquinho não, blocão, né? Um bloquinho é o A. Um blocão é o B. Vou fazer uma força aqui no bloco A de 20 newtons. Beleza?
Aí eu sei que a massa do bloco A vale 1 kg e eu sei que a massa do bloco B vale 4 kg, senhores. Tranquilo? Eu quero saber a aceleração desses blocos, beleza? E a força que o B faz no ar. Força que o B faz no ar. Então, quero saber a aceleração e a força que o B faz no ar. Show? Entendido o exemplo? Então, vamos lá. Primeira coisa, senhores. Esses blocos estão numa superfície sem atrito. Beleza? Por que está sem atrito, mestre? É porque eu quis. A questão é minha. Brincadeira. Brincadeira. É só um exemplo, senhores. Tá? Superfície sem atrito. Então, vamos lá. Quais são as forças que estão atuando nesses corpos, senhores? Nós vimos lá, né? Todo corpo que tem massa, ele tem uma força-peso. Aqui, ó, força-peso do A, força-peso do B. Beleza? Aí, o que acontece? Esses blocos estão quadrados numa superfície, né? Então, tem aqui, ó, normal do A e aqui a normal do B. Safo? Aí, o que acontece? Olha, esse é um bizu. Se liga. Sempre que não houver atrito, você pode considerar esses dois corpos como sendo um corpo só, beleza? Então, tu vai fazer o seguinte, ó. Força resultante vai ser igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração, beleza? Por que esse bizu é válido, senhores? Porque eles não têm a mesma aceleração. Na hora que eu fizer aquela força no bloco A, eles vão se movimentar com a mesma aceleração. Então, ali, ó, como não tem atrito, eu vou considerar aqueles dois corpos como sendo um corpo só, tranquilo? Aí, o que eu tenho que fazer ali, ó? A força resultante para o sistema todo, senhores. Beleza? Eu estou olhando para o sistema todo inicialmente. A força resultante é a força que vai movimentar esses corpos, beleza? A única força que você tem ali que está movimentando esses corpos é aquela força ali de 20 newtons que está sendo aplicada no corpo A. Então, ela vai ser a nossa força resultante. Belezinha? O que eu tenho que fazer com as massas? Tem que somar. 4 mais 1. Beleza? Então, vai ficar aqui, 20. 4 mais 1 normalmente é 5, não é isso? 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 20 por 5, que normalmente é 4. 4, não é isso? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acabou de descobrir o que ali? Acabamos de descobrir a aceleração daqueles corpos, tanto do corpo A como do corpo B, beleza? Então, essa é a informação da aceleração. Agora, a gente vai em busca de descobrir outra coisa que ele pede ali, ó. A força que o bloco B faz no bloco A, tranquilo? Então, vamos lá. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou separar os corpos, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, bloco A, bloquinho A, as forças que estão atuando no bloquinho A, normal, peso e aquela força F, isso? E também tem uma outra força atuando no bloco A. Como o A e o B estão em contato, existe uma força de contato entre eles, que é a força que o B faz no A. Tá aqui, força que o B faz no A. Show de bola? Também vou separar o nosso blocão B. É, mestre? É. Separa o blocão B. Tá aqui, ó, blocão B. Aqui eu tenho o peso do B, não é isso? Aqui eu tenho a normal do B. E o que acontece aqui, senhores? Se o B faz uma força no bloco A, o A vai fazer uma força em quem, senhores? No bloco B, não é isso? A gente chama isso de quê? Ação e reação. Muito bom, guerreiro. Excelente, está voando. Então, aqui, ó, força que o bloco A faz no bloco B. Se essas duas forças, olha só, força que o bloco B faz no bloco A e a força que o bloco A faz no bloco B. Essas duas forças constituem o que, senhores? Um par ação e reação, lembra disso? Terceira lei de Newton. Se forma um par ação e reação, o que significa isso? Que elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor, beleza? Atuam na mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos
diferentes, senhores, sempre em corpo diferente. Tranquilo? Então, olha só, a questão, ela quer saber a força que o bloco B faz no bloco A, que é essa aqui, ó. Tranquilo? Mas concorda comigo que a força que o bloco B faz no bloco A, ela tem o mesmo valor da força que o A faz no B? Beleza? Então, se a gente descobrir essa, ela vai também vai ter que ter o mesmo valor. Tranquilo? Então, como é que você faz para descobrir a força que o A faz no B, por exemplo? Você vai calcular aqui, ó, a segunda lei de Newton, só que agora só para o bloco B, senhores. Beleza? Então, você vai calcular a segunda lei de Newton só para o bloco B. Vamos fazer isso? Então, aqui, ó, pega lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Senhores, quem vai ser a força resultante só olhando para o bloco B? Só tem uma, né? É a força que o A faz no B. Não é isso? Aqui você vai pegar a massa do bloco B, que vale exatamente ali 4 kg, e o valor da sua aceleração que você encontrou que vale 4 também, não é isso? 4 vezes 4 normalmente dá quanto, guerreiro? Normalmente é 16, né? Isso aí, 16 newtons. Belezinha? Vamos confirmar para ver se a força que o B faz no A também dá 16 newtons. Aplica aqui, ó, a força resultante só para o bloco A, senhores. Olha só, no bloco A você tem duas forças na mesma direção e em sentidos opostos, beleza? A gente viu isso, né? Mesma direção em sentidos opostos, você tem que subtrair as forças, beleza? Você vai subtrair quem de quem, senhores? A força que vai estar na direção do movimento, na direção da aceleração, ela vai ser positiva, e a força que tiver contra a aceleração, ela vai ser negativa, senhores. Show de bola? Então vamos lá, ó. No nosso caso ali, a força que vai ficar positiva é a força F, e a que vai ficar negativa é a força que o B faz no A. Beleza? Então aqui, ó, a força F vale 20, força que o B faz no A, eu quero descobrir o valor dela, não é isso? A massa do A vale 1 kg, não é isso? E a aceleração vale 4. Olha só, de cabeça, hein? Vou passar o F do B em A para o outro lado, vai ficar positivo. Não é isso? F de B em A. O 4 vezes 1 está positivo. Vou passar para o outro lado, vai ficar negativo. Vai ficar 20 menos 4, não é isso? Justamente, mestre, isso aí. E 20 menos 4 normalmente é quanto? 16. Opa, mestre, deu igual? É, guerreiro, tinha que dar igual, né? Ação e reação, né? Elas têm o mesmo módulo. Show de bola? Tem a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Belezinha? Então, sempre quando não houver atrito, você pode considerar aqueles dois corpos como sendo um corpo só, senhores. Belezinha? Vamos ver um outro exemplo, só que agora com tração. Beleza? Então, deixa eu apagar esse slide aqui. E vamos ver um terceiro exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3, mestre. Isso aí, desenha aí. Show de bola? Senhores, depois vocês refaçam esses exemplos, tá? Dá um pause no vídeo aí, printa a tela, tranquilo? E refaçam os exemplos. Belezinha? Então, olha esse exemplo aqui agora. Eu vou ter aqui dois blocos, beleza? Bloco A e o bloco B. Esses blocos estão apoiados numa superfície, tá, senhores? Estão ali voando não, tá? Aqui, para desenhar essa superfície aqui. Até que deu, ficou maneirinho. Eu vou fazer uma força aqui, ó, de 20 newtons no bloco B. Beleza? Vou falar aqui a massa dos blocos, né? Vou falar que esses blocos têm massas iguais. A massa do A vale 2 kg e a massa do B também vale 2 kg. Tranquilo? Eu quero saber o valor da aceleração desses blocos, beleza? E o valor da tração. De novo, superfície
sem atrito, senhores. Não tem atrito, tá? Tranquilidade até aí? Então vamos lá. Questão dinâmica. Primeira coisa que eu tenho que fazer, marcar as forças. Vou marcar as forças. Então, forças que tem no bloco A. Belezinha? Pensa alto aí pra mim. Força que tem no bloco A. Vamos lá? Peso do bloco A. Normal, que ele está apoiado ali em uma superfície. E, como ele está preso a um fio, nós vamos ter aqui uma tração. Beleza? No bloco B, quais são as forças? Tem a força peso, a força normal na superfície e a mesma tração aqui, ó. Beleza? Como se trata de ali do mesmo fio, o valor dessas trações, obrigatoriamente, elas vão ter que ter o mesmo valor, beleza? Mesmo módulo. Então, sempre no mesmo fio, as trações têm módulos iguais. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Não tem atrito, né, senhores? Então, qual o bizu que eu dou para vocês? Sempre que não tem atrito, você considera aqueles corpos como sendo um corpo só, senhores. Então, você vai fazer, ó, força resultante, vai ser aqui, ó, massa do A mais a massa do B, e você vai multiplicar pela aceleração. Show de bola? Então, quem vai ser a sua força resultante? Olhando para o sistema todo, senhores, quem é a força que vai movimentar esse sistema, senhores? É a força de 20 newtons, que está ali puxando o bloco B, beleza? Consequentemente, o bloco A também, né? O A vai andar junto com o B. O que eu vou ter que fazer com as massas, senhores? As massas eu vou somar. 2 mais 2, isso? E vou multiplicar pela aceleração. Então, vamos lá, vai ficar 20, isso? 2 mais 2 normalmente é 4. Está multiplicando, passa dividindo, não é isso? 20 dividido por 4, normalmente é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Então, descobri ali tanto a aceleração do bloco A como a aceleração do bloco B. O que eu vou fazer agora, senhores? Separa o bloco A e separa o bloco B. E aplica a força resultante para cada um individualmente. Então, aqui, ó, se você separar o bloco A, no bloco A, você tem aqui uma tração, não é isso? Que está na mesma direção do movimento, a força normal e a força peso. Então, se eu aplicar ali a força resultante somente para o bloco A, o que nós teremos, senhores? O que nós obteremos, senhores? Quem é a força resultante do bloco A? A única força que tem no bloco A na direção do movimento é a nossa tração. Então, a força resultante do A vai ser a tração. Isso tem que ser igual à massa do A, que vale 2, vezes a aceleração que a gente encontrou ali, que vale 5. 2 vezes 5 normalmente é quanto? 10 newton, né, senhores? Muito bem. Esse é o valor da tração. Olha só, se essa tração vale 10 newtons, a outra também tem que dar quanto? 10 newtons, né, senhores? Porque elas têm o mesmo módulo. Vamos confirmar para ver se dá 10? Então, aqui, ó, prego o bloco B. Beleza? Quais as forças estão no bloco B? Uma força F para a direita, que vale 20 newtons, e a tração para a esquerda. É isso? E tem o peso, e tem normal também, né? Show. Até aí, safo? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar a força resultante para o bloco B. Isso vai ter que ser igual a massa do B vezes a aceleração. Show de bola? Então, vamos lá. Ó. Força resultante para o B. Tem duas forças na mesma direção e em sentidos opostos, senhores. Já está cansado de saber, né? Mesma direção em sentidos opostos, o que tem que fazer? Subtrair as forças, correto? Subtrair quem de quem? F menos T ou T menos F? Para saber isso, tem que olhar a direção do seu movimento, né? Seu movimento na horizontal para a direita, né, senhores? Então, você vai pegar
a força que está a favor do movimento menos a força que está contra o movimento, beleza? Então, no caso ali, ó, você vai pegar F, não é isso? F menos T, F menos T, isso vai ter que ser igual a massa do B vezes a aceleração. O F vale 20, a tração você quer saber, a massa do B vale 2 e a aceleração a gente descobriu que é 5, né? De cabeça, senhores. Menos T está negativo, passa para o outro lado, fica positivo, T. Então, desse lado aqui vai ficar 20, não é isso? 2 vezes 5, 10, né? De cabeça, sem calculadora. Passa para o outro lado, vai ficar negativo, né? Vai ficar 20 menos 10. 20 menos 10 normalmente é quanto, senhores? Normalmente é 10, né? E, mestre, calma aí, deu o mesmo valor das trações? Tinha que dar, né, guerreiro? No mesmo fio, as trações têm valores iguais, têm o mesmo valor. Show de bola? Tranquilidade aí? Foi esse terceiro exemplo? Muito bom, senhores. Então, ó, sempre quando não houver atrito, você pode considerar ali os corpos como sendo um corpo só. Show de bola? Esse era o visualzinho que eu queria passar para vocês aí. Então, vamos ali, ó, aplicar em uma questãozinha. Olha a questão aqui que ela fala para a gente. Ó. Dois blocos, A e B, de massas respectivamente iguais a 8 e 6 kg, estão apoiados numa superfície horizontal e perfeitamente lisa. Uma força horizontal constante de intensidade F igual a 7 N é aplicada no bloco A conforme a figura abaixo. Nessas condições, podemos afirmar que o bloco B adquire uma aceleração D. Então, são dois bloquinhos colocados numa superfície horizontal lisa, então não tem atrito, né? A massa de um bloquinho vale 8 e a massa do outro bloquinho vale 6. É isso? E vai ser aplicada ali sobre o bloquinho A uma força de 7 newtons. E ele quer saber a aceleração do B. De bola? Senhores, como não tem atrito, o que vai acontecer? Esses blocos eles irão se movimentar com a mesma aceleração, não é isso? Então aqui, ó, tanto a aceleração do A como a aceleração do B, elas vão ter o mesmo valor. Show de bola? Então o que você pode fazer? Como não tem atrito, força resultante é igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. É isso? Então vamos lá, senhores. Olhando para o sistema todo, quem vai ser a força resultante desse sistema? A força que vai movimentar esse sistema, senhores. Só tem uma, né? É a força F, senhores. Isso vai ter que ser igual à soma das massas e você vai multiplicar pela sua aceleração. A força F vale 7 e aqui eu tenho que somar, né? 8 mais 6 vezes A. Show de bola? Então, olha aqui, ó, siga a seta. 7, 8 mais 6, normalmente é quanto? 14 vezes A. A vai ser 7 sobre 14, não é isso? Se eu dividir 7 por 7 vai dar 1. E 14 por 7 vai dar 2, né, senhores? 1 sobre 2, senhores. Acho que já fez isso hoje, hein? 1 sobre 2 é quanto? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração do nosso sistema, tanto do A como do B. Como ele quer saber a do B, que é a mesma do A, gabarito letra A, senhores. A de quê? A de aprovação, né, senhores? Muito bom. Vamos que vamos? Deu para aplicar aí? Então, continua comigo. Vamos falar agora sobre polias, senhores. Nós vamos ter dois tipos de polia, senhores. A polia fixa e a polia móvel, beleza? A polia móvel, ela propicia um ganho mecânico, beleza? Em relação à polia fixa. Show de bola? Então, vamos ver a diferença aí da polia fixa para a polia móvel, senhores. Vamos que vamos? Então, vem comigo, ó. Vamos começar na polia fixa. Show?
Aqui tem um exemplo de uma polia fixa. Aqui eu tenho essa polia aqui, ó. A gente chama de fixa porque ela está presa aqui, ó, ao teto, beleza? E passando por essa polia fixa, eu tenho ali, ó, uma corda, beleza? E essa corda está presa nesse bloquinho aqui, ó, que tem amarelo. Show de bola? Essa polia é uma polia ideal, senhores. Então, ela pode considerar ali a massa dela como sendo desprezível, tá? Para o nosso movimento. Também não tem atrito rolando ali, não tem nada. Show? Então, vou passar ali a corda pela minha polia e essa polia vai prender um bloco. O que vai acontecer, senhores? Eu quero saber o valor da força que eu tenho que fazer aqui, ó, para equilibrar, senhores, aquele bloco ali em amarelinho. Naquele bloco, além da tração T, eu vou ter aqui uma força-peso, né? Porque esse bloco tem massa, né, senhores? Muito bem. Tranquilo? Então, o que acontece, senhores? Sempre quando eu tenho uma polia fixa, o valor da força que eu tenho que fazer para equilibrar aquele bloco, beleza? Tem que ser o mesmo valor da força-peso daquele bloco. Tranquilo? Então, se o meu bloco aqui, ó, tiver uma massa, por exemplo, de 4 kg, beleza? A força-peso dele vai ser 4 vezes 10, 40 newtons. Então, o valor da força aqui que eu tenho que fazer para equilibrar aquele bloco tem que ser uma força de 40 newtons. Belezinha? Então, ó, essa é a nossa polia fixa. Show? A polia móvel, senhores, olha aqui, ó. Na polia móvel, essa daqui de baixo, essa aqui é uma móvel. Beleza? E essa aqui, ó, essa primeira, como está presa ali ao teto, é uma polia fixa. Show de bola? O que acontece na polia móvel, senhores? Perceba que nessa polia móvel, o que está acontecendo ali com o valor da minha tração? A minha tração está sendo aqui dividida por 2, ó, beleza? Quando eu tenho aquela polia presa, aquela polia móvel ali, ó, presa a uma outra corda que está presa a um bloco. Show de bola? Então, ó, sempre que nós tivermos uma polia móvel, senhores, o valor da nossa tração ali ela vai dividir por 2. Tranquilo? Por que ela divide por 2, mestre? Porque se você pegar aqui a polia, olha aqui, ó, aqui você tem a sua polia, não é isso? Desse lado você tem uma tração T e desse lado aqui você também tem uma tração T, não é isso? Essas trações aqui são iguais porque elas pertencem ao mesmo fio, não é isso? E aqui, ó, como você tem ela presa aqui um outro fio, você tem uma tração que eu vou chamar de tração T', beleza? Essa polia é uma polia ideal, então não tem massa, então o que significa a força resultante para ela é zero. Então, se a força resultante é zero, a soma das forças que estão na mesma direção em sentidos opostos, elas têm que ser iguais. Então, posso falar que T' tem que ser igual a 2T, não é isso? Então, o nosso T ele vai ser T' sobre 2, tá beleza? Por isso que a gente divide ali, ó, a tração por 2. Safo, senhores? Tranquilidade até aí? Então, vamos lá. Então, sempre quando houver uma polia móvel, a nossa tração a divide por 2. Show? Então, se eu pegar lá o mesmo bloco com a massa de 4 kg, se ele tem uma massa de 4 kg, a força aqui que vai estar atuando sobre ele vai ser uma força-peso de 40 newtons, né? Massa vezes gravidade. Então, eu quero saber aqui o valor da força que eu tenho que fazer para equilibrar aquele bloco, beleza? Cujo peso é 40 newtons, belezinha? Então, o que vai acontecer? Como a nossa tração está dividida por 2, o nosso peso também ele vai dividir por 2, ó, porque o peso ele é igual a essa tração T, beleza? E o T ali é a tração sendo dividido por 2, tranquilo? Então, o valor da força que eu tenho que fazer vai ter que ser o valor da força-peso e eu vou dividir isso por 2. Então, a força-peso vale 40 newtons, 40 sobre 2, a força que eu tenho que fazer vai ser uma força de 20 newtons, beleza? Então, olha aí, ó, por que a polia móvel ela propicia um ganho mecânico? Porque a força-peso do bloco vale 40 newtons e a força que eu tenho que fazer para equilibrar aquele bloco é uma força de 20 newtons, é isso? Aí você deve estar pensando aí, mestre,
E se eu colocar mais polias móveis, o que acontece com o valor dessa força F? Ela vai diminuir, né, senhores? Quanto mais polias móveis eu colocar ali, menor vai ser o valor da força que eu tenho que fazer para equilibrar o meu bloco. Tranquilo? Então, se eu coloco uma, divide por 2. Se eu colocar mais uma, essa tração eu vou dividir pela metade, né? T sobre 2 sobre 2. Então, vai ficar T sobre 4. Percebeu? Então, o que acontece? Para você não ficar dividindo isso na mão, tem uma formulinha. A força F aqui, ó, que eu faço para equilibrar meu bloco, vai ser igual a força-peso daquele bloco sobre 2 elevado a n. Onde o n, senhores, é o número de polias móveis, senhores. Beleza? Então, se houver uma polia, vai ficar 2 elevado a 1. Se forem duas, 2 elevado ao quadrado, que é 4. Se houverem 3, 3 ao cubo, que é 8, e por aí vai. Show de bola? Safo, entendida aí a diferença entre a polia fixa e a polia móvel, senhores? Então, vamos ver aqui, ó, exemplozinho. Deixa eu ver se já tem aqui. Tem, ó. Olha a questãozinha. Questãozinha da IAR, tá? No sistema apresentado na figura, deixa eu pegar aqui o meu laserzinho, né? No sistema apresentado na figura, tem-se dois corpos A e B ligados por um fio ideal, sendo que a massa do corpo A vale 20 kg quando o sistema é abandonado a partir do repouso. A base do corpo A leva 5 segundos para tocar o solo. Determine, respectivamente, o valor em quilos da massa do corpo B e o valor em newtons da força de tração no fio F após o sistema ser abandonado. Considere o fio e a polias ideais, despreze qualquer forma de atrito e adote um modo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vem comigo, senhores. Vamos lá. Questões de dinâmica, senhores. Primeiro passo é sempre marcar as forças, não é isso? Então, vamos lá. Marcar forças no bloco B. Então, você tem aqui o peso do bloco B. Você vai ter aqui a normal no bloco B. Como ele está preso a um fio, você vai ter aqui uma tração, não é isso? Essa tração que ele quer saber o valor. Acabou, né? No bloco A, você tem que ter aqui a mesma tração, não é isso? Que ele quer saber o valor. E aqui você tem a força-peso do bloco A. Isso? Como o sistema ali vai ser abandonado, o que vai acontecer? O bloco A ele vai cair, né? Então ele vai ter uma aceleração para baixo, na vertical para baixo. E o bloco B ele vai ter uma aceleração na horizontal para a direita. Essas acelerações têm o mesmo valor. Olha só, como ele falou que o bloco A vai ser abandonado, então a velocidade inicial dele é zero. Tranquilo? E se você lembra lá de queda livre, senhores, quando eu tenho a velocidade inicial de um corpo na vertical sendo zero, é porque o meu corpo vai estar em queda livre, né? E na queda livre, como é que a gente calcula a altura? H é igual a gt ao quadrado sobre 2. É isso? Sendo que aqui não vai ser o g, né? Aqui vai ser a aceleração daquele corpo, que é uma aceleração A, tá? Então, se você vai trocar ali só o g pelo A. Show de bola? Então, vamos lá, ó. A altura ele mandou aqui que vale 25, não é isso? A aceleração a gente quer saber. O tempo, quanto tempo esse carinha demorou para chegar ao chão? Olha lá no texto, ó. O tempo foi de 5 segundos. Belezinha? Ah, ele deu aqui a massa do bloco A, vale 20 kg. Beleza? Então vamos lá, ó. Vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, que também é 25, né? Posso colocar direto aqui já? Vou colocar, ó, 5 ao quadrado, 25. 5 é porque os 5 segundos que ele demorou para chegar ao chão, né? Dividido por 2. 25 com 25 vai embora. Descobrimos que a nossa aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, senhores. Show de bola? Então aqui, ó, vamos lá. Ele quer saber a tração no fio, não é isso? E o valor da massa do bloco B. É isso que ele quer saber, ó.
destacar ali para vocês. Ó. Quer saber? Ó, determine respectivamente a massa do corpo B e o valor da tração no fio. Para descobrir a tração naquele fio, o que a gente pode fazer? Calcular a força resultante só para o bloco B. Se você calcular a força resultante só para o bloco B, não dá para calcular a força resultante para o bloco B porque você não tem a massa dele, né? É justamente a massa que ele quer. Mas dá para calcular a força resultante para o bloco A. Se a gente calcular a força resultante para o bloco A, já que a gente tem a massa do A, isso tem que ser igual a massa do A vezes a aceleração. Belezinha? Então vamos lá. Força resultante para o bloco A. Como o bloco A está descendo, você vai pegar aqui a força a favor do movimento, que é o peso, menos a força que está contra, que é a tração. Isso tem que ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. O peso do bloco A, como a massa é 20, o peso vai ser 200, né? Massa vezes gravidade. A massa aqui do bloco A vale 20, não é isso? E a aceleração a gente descobriu ali que vale 2, correto? Então vamos terminar essa conta aí. Ó. A tração está negativa, passa para o outro lado, fica positiva. 200 já está lá, né? 20 vezes 2, isso aqui vai dar 40. Isso? Então, quanto que vai dar a nossa tração? 200 menos 40, isso vai dar 160 newtons. Beleza? Esse é o valor da nossa tração, né? Olhando ali, a gente já mata, né? Ele quer respectivamente a massa e a tração. Então, aqui, ó, a tração não é 20, não é 40 nem 80. É letra D, o gabarito, né? Mas vamos descobrir ali o valor da massa do bloco B. Se a gente fizer a força resultante ali para o bloco B, ó. Força resultante para o bloco B é a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, fazendo a força resultante para o bloco B na direção do movimento, só tem a tração, não é isso? Então, isso vai ter que ser igual a massa do B. Quanto é que vale a massa do B, mestre? Massa do B eu não sei, é o que ele quer saber. Vezes A. A tração a gente já achou que vale 160. Massa do B. E a aceleração vale 2, não é isso? Beleza. Então, vai ser 160 sobre 2, que dá o famoso quanto? 80 quilos. Show de bola? Gabarito aí. Delta, senhores. Vem comigo. Outra questãozinha. Um trabalhador utiliza um sistema de roldanas conectadas por cordas para levar uma caixa de massa de 80 kg. Então, deixa eu destacar aquela massa ali para vocês. Massa vale 80 kg. Safo. Aplicando uma força F sobre uma ponta livre da corda conforme apresentado no desenho abaixo, mantendo sua caixa suspensa em equilíbrio. Sabendo que as cordas e rodanas são ideais e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da força F é... Vamos lá, senhores, vamos descobrir. Ali, o que eu tenho? Para calcular o valor da força F, que eu vou ter ali, ó, aqui eu tenho o meu bloco, né? Massa M. A massa M vai de 60. Se a massa é 60, o peso é 600, massa vezes gravidade, né? O valor da força que eu tenho que fazer, não é isso? Vai ser o valor da força peso sobre 2 elevado a n, onde o n é o número de roldanas móveis, não é isso? Quantas roldanas móveis eu tenho? Essa é móvel, essa é móvel e essa é móvel, né? Essa aqui é móvel? Não, essa é fixa, né, mestre? Isso aí está preso ao teto. Então, o valor da força F vai ser aqui, ó, o peso que vale 600 sobre 2 elevado a n, que é o número de roldanas móveis. Ó. São 3 roldanas móveis. Então, 2 vezes 3 é o cubo. Então, vai ficar 600 sobre 8. É isso? 600 sobre 8, 75 newtons. Vai ter que ser o valor da força que eu tenho que fazer para equilibrar aquele bloco. Beleza? É gabarito letra C, né, senhores? Safo, senhores. Até aí, alguma dúvida? Nada, é tranquilaço, né? Muito bem, senhores. Vamos aqui, ó.
Plano inclinado, senhores. Como é que vai funcionar o plano inclinado? O plano inclinado, a gente vai ver que pode a gente trabalhar com ele com atrito e sem atrito. Belezinha? E o que é um plano inclinado, mestre? Vamos lá. O plano inclinado, ele vai ter ali um certo ângulo sendo formado com a horizontal, beleza? Então, o que a gente vai ter ali? Ó? As forças que estão atuando sobre aquele bloco, você tem inicialmente ali, ó, normal e a força peso. Força normal sempre perpendicular ao plano e a força peso apontando ali na direção do centro da Terra, na vertical e para baixo. Tranquilo? Então, ó, como a força peso ela não está na mesma direção da normal, a gente vai decompor essa força peso em duas componentes. Uma componente que a gente vai chamar de x, que vai ser paralela ao plano inclinado, e uma componente y, que vai ser perpendicular ao plano. Tranquilo? Então vamos lá. Quanto que vale essas componentes, o px e o py? Beleza? Então, primeira coisa, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, prolongando aqui a força peso, esse ângulo aqui vale 90 graus, correto? Então, esse ângulo aqui formado entre a componente PY e a força peso também vale θ. Então, aqui, ó, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também vai ser θ. Beleza? Mestre, como é que eu sei isso? Isso vem lá da geometria plana, né? Então, por exemplo, se você chamar esse ângulo aqui de 30 graus, é isso? Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, né? Então, se aqui é 90, aqui é 60, logo, esse ângulo todão aqui, ó, vale 60 graus, não é isso? Como a soma desses dois tem que dar 90, se aqui é 90, se aqui é 60, acaba sobrando 30 para esse cara aqui, não é isso? Que é o mesmo que esse ângulo θ. Então, tá provado aí porque esses ângulos são iguais. Show de bola? Então, vamos lá. Eu vou ter que decompor a força-peso em PY e PX, beleza? Perceba que o PY, o PX, ele tem essa mesma distância aqui, né? Vou colocar de azul, porque ele está de azul ali, só para vocês identificarem melhor. Aqui está o PX também, ó. Beleza? O PX está aqui em cima, mas ele também tem a mesma distância, o mesmo valor que essa distância aqui que eu acho, né? Então, acabei formando aqui um triângulo retângulo. PY, PX e a força-peso é a diagonal desse triângulo retângulo. Tranquilo? Então, lá de vetores, senhores, beleza? A componente que fica adjacente ao ângulo, ela vai ser a força-peso vezes o cosseno do ângulo. E a componente que fica oposta ao ângulo, que no caso é o PX, é a força-peso vezes o seno do ângulo. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Sempre que eu tiver um plano inclinado, a componente que vai ser paralela ao plano, que é o PX, vai ser a força-peso vezes o seno desse ângulo aqui. Ó. Tranquilo? E a componente Y, que está adjacente ao ângulo, vai ser a força-peso vezes o cosseno daquele ângulo. Show de bola? Então, ó, PX é Pseno e PY é P cosseno. Safo. Então, lembra assim, ó. Pseno sempre descendo ao plano. Aqui, ó. Pseno sempre descendo. Safo. Aí tu não esquece jamais. Então, vamos aplicar isso aí para um plano inclinado sem atrito. Senhores, quando eu coloco um bloco num plano inclinado sem atrito, o que vai acontecer com esse bloco? Esse bloco vai descer o plano, né, senhores? A bola vai escorregar ali, né? Então, ele vai ter uma aceleração na mesma direção de Px. Concorda comigo? Na direção y, não vai ter movimento. Então, a força resultante na direção y é zero. Mas na direção x, não, né? Na direção x, o cara vai ter uma aceleração. Então, você vai utilizar a segunda lei de Newton. Qual a única força atuando ali na direção x? É o Px, que vale quanto? Peso vezes o seno de θ. Não é isso? Então, tu pode colocar aqui, ó, Px é P seno de θ. Isso tem que ser igual a massa vezes aceleração. A força peso é a massa vezes gravidade.
e você vai multiplicar pela massa vezes a aceleração. Então, cancela aqui as massas, a nossa aceleração vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo. Então, toda vez que eu abandonar um bloco em cima de um plano inclinado sem atrito, a aceleração dele só vai depender da gravidade e do ângulo de inclinação da pista, senhores. Safo? Guarde isso aí no coração. Importante, tá? Agora, se meu plano inclinado tiver um atrito estático, aqui ó, vou ter a força normal, aqui a força peso, já está decomposta aqui a força peso nas componentes, ó, Px e Py. Como a tendência desse bloco é descer o plano, a força de atrito vai ser contrária à tendência do movimento, beleza? E como tem um atrito estático, senhores, significa que a força resultante é igual a quanto? Zero. Não tem movimento, não é isso? Tanto na direção y como na direção x. Então, aqui, ó, força resultante em y é igual a zero. Se a força resultante é zero, as forças que estão na mesma direção em sentidos opostos têm que ser iguais. Então, posso falar que a normal está aqui, ó, em sentido oposto com P seno, vou igualar elas. Ó. Normal é mg cosseno de θ. Na direção x, perdão, a força resultante também vai ser zero. Então, posso falar ali, ó, que o F, que é a força de atrito, vai ter que ser igual ao mg seno de θ. Tranquilo? Como é que nós calculamos a força de atrito, senhores? É o coeficiente de atrito vezes a força normal, não é isso? Muito bem. Sendo que a força normal está aqui em cima, é igual a mg cosseno θ, não é isso? Então, substitui aqui, ó, mg cosseno de θ é igual ao valor da normal. Muito bem, mestre. Mestre, o que eu posso fazer ali agora? Ah, muito boa pergunta, guerreiro. Você pode cancelar aqui as massas, ó. Cancela as massas, cancela as gravidades. Quem será o seu coeficiente de atrito estático? Vai ficar seno, o cosseno está multiplicando, passa dividindo, sobre o cosseno. Seno sobre cosseno, senhores, é o que a gente chama de tangente, senhores. Então, sempre que eu tiver um plano inclinado, onde tem atrito estático, o coeficiente de atrito estático ele vai ser simplesmente a tangente daquele ângulo, senhores. Belezinha? Isso vai facilitar muito a sua vida. Isso cai bastante aí, por exemplo, na prova da EAR. Então, vamos lá. Um corpo de massa M está apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Conforme a figura a seguir, o valor do coeficiente de atrito que garante a condição de iminência desse movimento desse corpo é. Então, esse corpo está na iminência do movimento, então não está se movimentando. A força resultante é igual a zero para esse bloco. Beleza? Ele tem atrito estático atuando sobre ele. Ele quer saber o coeficiente de atrito estático, senhores. Acabamos de ver, né? Coeficiente de atrito estático, ela vai ser igual a tangente daquele ângulo. No caso ali, tangente de quanto? Tangente de 30. Não é isso? Tangente de 30 graus, senhores. Quanto é que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, né, mestre? Muito bem, senhores. Gabarito delta, senhores. Show de bola? Foi? Safo? Então, ó, plano inclinado com atrito estático, o coeficiente de atrito estático tem que ser obrigatoriamente igual a tangente daquele ângulo. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha. Ó. Na figura a seguir, o bloco A, de massa igual a 6 kg, está apoiado sobre um plano inclinado sem atrito. Este plano inclinado forma um ângulo de 30 graus em relação à linha horizontal. Desconsideramos atritos, admitindo que a massa dos fios e da polia sejam desprezíveis e que o fio seja inextensível, qual deve ser o valor em quilos do bloco B para que o bloco A desça o plano inclinado com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, senhores. Desprezou o atrito, não tem atrito. Quais são as forças?
Aqui eu vou colocar os componentes, ó. P seno, é isso? Peso do A vezes o seno de 30. Aqui, ó, eu tenho uma tração, correto? Vou ter aqui a normal do A e aqui o PA cosseno de 30. No B, eu tenho aqui uma tração para cima e a força do B para baixo. Vertical para baixo. Isso? Então, essas são as forças, correto? Então, ó, não tem atrito, senhores. Percebeu que ele falou isso? Se não tem atrito, qual o bizu que eu falei para vocês, senhores? Força resultante vai ser igual a quem? A soma das massas. E você vai multiplicar pela aceleração que eles vão ter. Beleza? Ele deu a aceleração para a gente. Ó. Ele falou que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. E a massa do A vale 6 quilos. Beleza? Então, se a gente olhar para o sistema todo, quem serão as forças que estão atuando ali no nosso sistema todo, considerando eles como sendo um corpo só? Belezinha? Então, aqui, ó, essa força PA sendo de 30, é o que vai movimentar o nosso sistema, não é isso? E a força PB do bloco B, é a força que vai resistir ali ao movimento, né? Show de bola? Por que isso, mestre? Porque o bloco A, ele falou que está descendo o plano. E o bloco B, ele está subindo o plano. Beleza? Então aqui, ó, olhando para o sistema todo, senhores. Olha só, quem vai ser a nossa força resultante? Essas trações são iguais, ó. Então, obrigatoriamente, elas vão se cancelar na hora que a gente somar. Então, você não precisa colocar o valor delas aí na força resultante. Porque na hora que você for subtrair, uma com a outra vai dar zero a soma. Tranquilo? Então, você vai colocar assim, ó, PA seno de 30 menos a força do bloco B, porque está contrária à aceleração. Isso vai ter que ser igual a massa do A mais a massa do B vezes A. Aí aqui, ó, massa do A vale 6, então aqui vai ficar 60. É isso? Massa vezes gravidade, correto? O seno de 30 ele é 1 sobre 2. A massa do B você não sabe, sabe que a gravidade vale 10. É isso? A massa do A vale 6 e a massa do B você não sabe. E a aceleração vale 2. Então aqui, ó, 60 por 2 aqui vai dar 30, menos 10 MB. Esse 2 vai multiplicar nos dois, ó. É isso? 6 vezes 2, isso aqui vai dar 12, mais 2 MB. Correto? Tá negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar 12 MB. Beleza? E o 12 ali, ó, que está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. Belezinha? Então vai ficar, ó, 30 menos 12, correto? Então aqui, ó, MB vai ficar 30 menos 12. Isso aqui vai ficar 18, correto? E o 12 está multiplicando, passa dividindo, beleza? Fazendo a divisão aqui, ó, 18 por 12, 3,5 quilos. 3,5, 1,5 quilos é a massa do bloco B. Show de bola? Gabarito, letra B de bola. Safo, senhores. Tranquilidade? Então, fechamos aí dinâmica retilínea 2. Show de bola? Então, volte aí o vídeo, por favor, senhores. Pega os exemplos que a gente fez, refaça, cai dentro da lista e estamos juntos, senhores. Até a próxima aula. Show de bola? Valeu, valeu.